A amamentação, ela pode ser muito prazerosa. Não só para a criança que está recebendo aquele leite materno gostosinho na temperatura ideal, quanto para a mãe que está amamentando seu filho, né? É um prazer que não tem palavras, né? Só que, às vezes acontece de mamães passar por situações complicadas durante a amamentação. Como, por exemplo, a criança nasce com dificuldade na pega, ela pega errado o biquinho do peito da mamãe. Aí o que acontece? Começa a machucar, começa a criar uma lesão nos seios da mamãe, no bico, né, do peito da mamãe, e dessa lesão acontece uma hemorragia, começa a sangrar, né, e se torna insuportável, né. Esta pega errada acaba causando um transtorno na vida dos dois, né? A mãe que está sentindo dor, e a outra criança que não está recebendo o leite que ela precisa, está ficando estressada, e isso dificulta mais ela aprender a pegar a pega certa, porque ela está com fome, está nervosa, né? E a gente sabe que situações estressantes, como dor também, que é uma situação estressante para o ser humano, né? Diminui a produção do leite materno. Ou muitas das vezes até a impressão que secou, mas não secou, né? Aquela situação estressante faz com que diminua a produção de leite. Aí o que acontece, né? Muitas das vezes a mãe está passando por uma situação dessa, né? E a sua rede de apoio, né? Que devia ser, né? Família, parente, pessoas próximas dela. Em vez de dar uma orientação, olha, tá com a pega errada, alguma coisa de errado tá acontecendo, porque não é normal doer para amamentar, é melhor você ir para uma USAFA, procurar uma enfermeira e ir no médico, né? Se orientar com um profissional de saúde. E ele vai te orientar o mais certo, como tratar dessa lesão, tudo certinho, né? E o que acontece? O que eu vim falar, gente, é sobre pessoas, né? Redes de apoio dessa mãe que está amamentando, que ao invés de orientar, dar uma orientação correta, a pessoa tá falando, mas tem que dar a si mesmo. A mãe tá lá passando mal, com o bico do peito machucado, sangrando. Ah, mas você tem que dar mesmo assim. Criança não pode ficar sem mamar, você tem que dar mesmo assim. Não tá saindo mais leite, é só sangue. Só sangue, não tá saindo mais leite. E você tem que dar, né? Eu acho que é uma orientação totalmente ignorante, né? Porque a pessoa precisa procurar uma pessoa que entenda para poder orientar, né? Porque a criança, gente, ou família de apoio, rede de apoio, a criança não é vampiro, não. A criança, quando nasce, ela precisa do leite materno da mãe. Ela não precisa de sangue. Ela beber sangue da mãe. Não precisa disso. Só o leite materno é o suficiente. Então, se você vê uma mãezinha passando por uma situação dessa, orienta como ela cuidar, como ela sair daquela situação. Não falar assim, mas você tem que dar a si mesmo, você tem que dar a si mesmo. Porque é muito fácil a pessoa falar isso sem estar sentindo a dor, sem estar passando a situação que está passando. Porque ali não é só a mãezinha que está sofrendo, a criança também está sofrendo, porque ela está com fome, ela precisa mamar, né? Aí muitas das vezes a família fala isso. Aí a mãezinha vai no médico, o que a enfermeira vai dizer? A enfermeira vai aconselhar ela como cuidar daqueles seios, né? Como ensinar a criança a fazer a pega correta. Num caso muito extremo, de uma lesão assim, já mais avançada, eu já vi médicos, tanto médico como médico assim, pediatra, fala, olha, dá uma pausa de 2 dias para você cuidar do seu peito certinho, para você se recuperar e volta a amamentar a criança. Dá uma fórmula por 1 dia ou 2 dias e depois disso que você se recuperou, volta a amamentar seu filho, né? Isso não vai fazer a criança morrer. A criança não vai morrer por causa disso. Só que às vezes a pessoa quer ajudar e ajuda da pior forma possível, que você não vai ajudar falando para a mãe assim, dá a si mesmo, tem que dar. Você tem que dar uma orientação para poder ajudar ela a sair daquela situação. Não para continuar naquele sofrimento. Porque muitas mulheres saem de uma maternidade, depois de ter um filho, sai traumatizada, com pavor de pensar em filho novamente para não viver aquela situação, né? Isso é totalmente desagradável. Se você tem uma pessoa que está passando por uma situação, tenta aconselhar da melhor forma possível, né? Ajuda ela
a resolver a situação dela. Não dá a sua opinião do que você acha, sendo que você não entende nada. Não é só porque a pessoa teve um filho que a pessoa sabe orientar a outra. Às vezes você vai estudar, você estuda tanto para poder dar uma orientação mínima, para você saber como funciona tudo. Aí a pessoa acha que teve um filho, teve 2 filhos, é a pessoa perfeita para aconselhar porque ela já teve filho. Não é, gente? Ai, gente, por favor, né? Vamos melhorar, aconselhar as pessoas que a gente ama, ajudar quem a gente ama direito, né? Não com falta de sabedoria, com falta de conhecimento, porque aí vocês não vai estar ajudando, vai estar atrapalhando. Beleza?